Oi pessoal, boa noite. Bom, vou tentar aqui responder de forma breve a observação que a nossa irmã Natiele levantou em cima do texto de 1 Coríntios capítulo 11, o uso do véu para as mulheres. Corinto era uma cidade, ou é uma cidade portuária, acho que até hoje, né? E essa cidade, pessoal, o que acontece? Recebia pessoas de várias regiões do mundo inteiro. Isso trouxe dois pontos, um ponto muito positivo e um ponto muito negativo. O positivo era a propagação do evangelho. De forma estratégica, Paulo ali ficou 1 ano e meio pregando, ensinando a palavra de Deus e implantando a igreja, que agora nós estamos lendo a carta, né? E o ponto negativo, o que é? A cultura diversificada. Então, por um lado, tinha muitas pessoas, muitas civilizações passando por aquela região. Pelo ponto negativo, existiam muitas culturas, e nessas culturas traziam-se idolatrias, divindades, deuses, deusas, paganismo, etc e tal. E um ponto muito importante é que em Corinto, bem próximo ali na Grécia, havia o templo da deusa Afrodite, certo? E essa deusa era a deusa da fertilidade, e no templo ali dedicado a ela havia prostitutas cultuais, né? Para servir a deusa e também os viajantes que passavam por ali. E nos rituais havia até a prática sexual, né? E eles arrecadavam dinheiro nisso, nessa prostituição, para suprir o templo da deusa Afrodite e também a vida dessas prostitutas, essas sacerdotisas cultuais. E elas utilizavam cabeça com cabelo bem curto ou praticamente raspado, como o meu aqui, ó. E Paulo vai então de uma forma cultural, né, contra a cultura ali daquele tempo, a aconselhar, doutrinar e ensinar as mulheres que se converteram ao cristianismo, a Jesus, a usarem o véu, como uma forma de simbolizar publicamente, socialmente, que essas mulheres agora pertenciam a Cristo, certo? E à igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Então era uma prática de simbolismo, de submissão a Deus em primeiro lugar, de conversão a Cristo e também de autenticidade de uma mulher casada. Então ela possuía um esposo, um marido, então o seu comportamento denunciava isso de forma pública e social. Hoje o véu não tem uma aplicação simbólica, não tem isso, apesar que ainda há algumas igrejas que traz isso como uso e costume interno, a gente respeita, mas biblicamente não tem mais aplicação nenhuma usar o véu ou não usar o véu. Entretanto, o princípio de conversão, o princípio de submissão a Deus e submissão ao esposo, ao marido, isso, irmãos, não muda, né? Então, a vestimenta de uma mulher cristã, sim, é válido. Tem que carregar prudência, tem que carregar beleza, tem que carregar adoração ao Senhor. Espero que vocês estão me entendendo. Então, naquele tempo usava-se véu para demonstrar isso. Hoje, a mulher deve se vestir de forma prudente, demonstrando a sua conversão a Cristo, a sua submissão a Deus e a sua submissão ao seu esposo ou ao seu futuro esposo, no caso se a mulher ainda não casou, né, mas aguarda no Senhor o seu casamento, a sua família. Então a sua vestimenta também deve carregar esse princípio, como Paulo ali naquele momento ensinou a respeito do véu. Hoje nós ensinamos e falamos a respeito da sensualidade, da perversão e das vestimentas que não honram o Senhor e a santidade, entendeu?